Boa tarde, boa tarde. Estamos começando mais uma live. Hoje, terça-feira, às 17 horas. Anilton, seja bem-vindo. Tudo bom? Quanto tempo? Anilton foi uma pessoa muito especial que eu conheci. Não é de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Anilton. As pessoas que estão conectados, estão me ouvindo bem? Eva, boa tarde, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? A gente já pode iniciar. Se estiver ouvindo tudo ok, pode colocar um sim aí pra gente, né, para eu poder continuar. Acho que está tudo ok. O tema de hoje é um tema muito importante. A gente vai falar um pouco sobre entrevista de emprego. Então, como você se preparar, como você ter sucesso em um processo seletivo, em uma entrevista de emprego. Ingrid, boa tarde. Marcos Vinícius, boa tarde também. As pessoas que estão entrando agora, boa tarde. A gente acabou de iniciar. Se vocês estiverem ouvindo bem, pode colocar um sim para a gente poder continuar também. Eva, ok, acho que você está ouvindo bem. Então, daremos aí o início à nossa live agora no período da tarde. João, boa tarde, tudo bem, João? Obrigada por você estar presente aqui conosco. Está ouvindo bem? Ingrid disse que sim, então deve estar tudo ótimo também, ouvindo bem também. Bom, no final da nossa live de hoje, eu vou falar para vocês de uma super novidade que a gente vai ter. Então, sempre de terça-feira a gente vai ter uma live comigo. E como eu sou especialista em carreira, sou psicóloga, eu sempre vou abordar aspectos relacionados à carreira, entrevista, currículo, a preparação para a entrevista, ansiedade. Então, sempre eu vou trazer esses temas de terça-feira. E às quintas-feiras, eu sempre vou trazer um convidado especial. Então, nessa quinta, às 20 horas, a gente vai ter a Viviane, que é uma psicóloga. Então, em breve, a gente vai divulgar o tema da nossa live. E sempre, uma vez por semana, então essa semana a gente vai ter um sorteio para as pessoas que estão participando da nossa live. E aí eu conto para vocês a novidade, o que vai ser esse sorteio, que vai ser uma sessão online. Mas vou deixar vocês bastante ansiosos, porque eu vou contar para vocês o que vai ser esse sorteio no final. Algumas pessoas já estão entrando também. Tamires, boa tarde. Flá Fernandes, boa tarde também. Sejam bem-vindos aí à nossa live que a gente está começando agora. E a gente vai falar como que a gente se prepara para uma entrevista de emprego. Neiva, como que eu me preparo para uma entrevista de emprego, para eu ter sucesso, para eu me sair bem em uma entrevista de emprego? Então, eu preparei um material para a gente poder conversar desde lá do início, desde quando eu posso ser convidado para uma entrevista de emprego até o final dessa entrevista de emprego. Então, essas etapas que eu vou passando até esse processo final. E aí eu posso trazer também algumas experiências, alguns exemplos que eu vivencio no meu dia a dia, que eu acho que isso é super interessante dividir com vocês também. E para as pessoas que estão entrando agora, fiquem super à vontade, ou para as pessoas que já estavam também. Priscila, boa tarde. Flá Fernandes, boa tarde também. Fiquem super à vontade para fazer perguntas, né? Coloquem as suas perguntas aqui e vamos aproveitar essa 1 hora que nós temos juntos. Então, para a gente começar, a gente vai falar até mesmo antes, né? Então, antes do processo seletivo, antes de eu ser chamado para uma entrevista, o que eu sempre oriento para as pessoas que estão próximas a mim, que eu assessoro, que a gente está participando, fazendo o processo de coaching. O importante é você fazer aquela pergunta de quem sou eu, né? Então, quem eu sou, quais são as minhas habilidades, quais são os resultados que eu já gerei.
Então é importante você ter isso em mente, até para quando você for para um processo seletivo, você não ir de uma maneira totalmente não saber quem é você e você saber o que você está procurando também. Então, no início é interessante você saber sobre isso, fazer uma autoanálise de quem eu sou. A Flá Fernandes, ela tá fazendo uma pergunta aqui pra gente. Obrigada, Flá. Deixa eu ler aqui para as outras pessoas também. Que ela pergunta: gostaria de saber como controlar o nervosismo e a ansiedade durante a entrevista. É minha maior dificuldade. Muito obrigada pela sua pergunta, Flá. É isso mesmo. Muitas pessoas têm me perguntado sobre isso, sobre como controlar essa questão de ansiedade e nervosismo, e é normal, nós somos seres humanos, então isso vai acontecer. Eu tenho algumas dicas que têm funcionado bem. Primeiro, você tem que entender quem é você, qual que é o seu perfil. Você tem que saber de cor o seu currículo, suas principais habilidades, seus principais resultados, porque você indo preparada para uma entrevista, você vai muito mais tranquila. Então, por isso que é interessante você ter um currículo muito bem feito, é interessante que você mesma faça seu currículo, nem que você tenha ajuda de outras pessoas, mas que você valide, que você dê um ok final. O que eu costumo dizer também, que o treino, ele é muito importante. Então, treinar antes. E aí você pode treinar de diversas maneiras. Você pode treinar. Tem pessoas que treinam super bem na frente do espelho, tem pessoas que treinam muito bem com outras pessoas. Então você pode chamar uma pessoa da sua família, ou não, Neiva, uma pessoa da minha família não é interessante, como que vai ficar? Fico com um pouco de vergonha. Então, conversa com um colega, pede ajuda para esse colega também, pode treinar junto com esse colega. E o que tem hoje ajudado muito também é você filmar você mesma. Então, você pega o seu celular e você pode filmar. Então, na pergunta tal, o que eu posso responder? O treino é importante. Então, a gente tem, se você pesquisar isso na internet, se você pesquisar com seus amigos, pessoas que trabalham com carreira, normalmente nós temos uma lista das perguntas, das possíveis perguntas do momento da entrevista, então isso ajuda bastante você ir preparado também para possíveis perguntas. Não você ter aquela coisa de, eu vou treinar e tudo que me responderem, eu vou parecer um robozinho ali respondendo. Não, mas você treinar antes para você ter mais segurança e saber da sua carreira. Uma outra dica também que eu dou super importante é a questão de como que vai ser o seu dia no dia da entrevista. Então, por exemplo, eu vou fazer uma entrevista no período da tarde. No período da manhã, eu vou tentar ao máximo não me estressar. Ou conversar com a minha família para minha família me respeitar, não me falar problemas, porque às vezes aquele problema do dia a dia, a família ela acaba te falando, você acaba se preocupando e levando isso para o momento da entrevista. Então, tenta se manter o mais calmo possível. Tem algumas pessoas que fazem algumas atividades físicas, né? Então, por exemplo, eu gosto bastante de fazer caminhada. Então, o que você pode fazer nesse dia de manhã? Né? Então, eu vou fazer uma caminhada, eu vou passear com meu cachorro, não, eu vou estudar um pouco mais meu currículo. Então, assim, se prepara antes para você poder ir nessa entrevista também com essa ansiedade um pouco mais controlada. Então, assim, acho que são essas as dicas. Se prepare antes, porque é um grande sucesso. Te respondi, ok? Alguém mais tem alguma pergunta, alguma observação para fazer referente a essa questão de ansiedade? Acho que está ok, então. Priscila, a Priscila tem uma pergunta. Priscila, obrigada também pela sua participação. Em tempos atuais, como fazer um vídeo entrevista? Priscila, super importante. Isso é super tema. Eu tenho até um vídeo que eu fiz no meu canal do YouTube. Se vocês não conhecem, eu tenho um canal do YouTube.
Se vocês puderem se inscrever, chama Carreira e Sucesso, vocês podem colocar no YouTube, Neiva, e tem diversos vídeos falando sobre vídeo entrevista, mas o que eu falo para você é, hoje, com essa questão de tecnologia, com essa questão de toda essa epidemia acontecendo, às vezes a gente não consegue ir fazer entrevista, nem o entrevistador, ele nem tá lá para receber a gente. Então é interessante que a gente tenha esse material antes, para a gente até poder apresentar. Normalmente aí o vídeo entrevista, quando você faz ele na sua casa, ele tem que ter no máximo 2 minutos de vídeo. Então, isso tem uma pesquisa feita, que o vídeo ele tem que ser rápido, aí em torno mais ou menos de 2 minutos. É interessante que você faça em um lugar neutro, né? Então, Neiva, eu vou fazer em uma parede toda branca e eu vou de branco igual eu tô hoje, não fica interessante. Então eu posso fazer uma parede de funda toda branca e colocar uma camisa azul, uma camiseta verde, ok, ótimo. E para as mulheres, a gente vai falar um pouco sobre isso também, sobre como que você se veste para um processo seletivo. Então, para as mulheres, a mesma coisa. Você faz um vídeo currículo da mesma maneira que você vai para uma entrevista. Então, maquiada, cabelo arrumado, né? Então, tudo isso também é importante, o seu visual. O que eu tenho falado também muito nessa questão de vídeo e entrevista é você se preparar, é você falar sobre você e você trazer também essa questão de resultados. Então tem que ser muito rápido para você trazer algo em resultados e principalmente focar no quê? Nos seus últimos trabalhos, que é onde você teve mais resultado também. O importante desse vídeo currículo é que você tenha, quando você for editar, colocar os seus dados de contato. Então, coloque o seu nome. O e-mail, eu acho ideal colocar, só cuidado quando você coloca celular. Por quê? Hoje tem muito essa questão de você não sabe para quem está indo. Então, eu evitaria colocar o número de celular, mas pode sim colocar o seu e-mail, você pode colocar o seu endereço do Skype. Se você tem um LinkedIn, você coloca o seu LinkedIn. Sempre também você faz esse vídeo currículo com postura, com voz ativa, olhando para a câmera, não com aquela coisa de desânimo, né? Ai, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Então, assim, nem que você grave 1, 2, 3 vezes, mas é super importante que você treine para você fazer seu vídeo currículo. Normalmente, você pode fazer no seu aparelho de celular mesmo. Se você não tem um aparelho de celular legal, com uma câmera legal, pede de alguém emprestado. Mas os meus vídeos mesmo, não sei se vocês têm me acompanhado no meu canal do YouTube, eu faço do meu celular. E uma outra coisa que é interessante também é você se preocupar com a sua iluminação. Um lugar muito bem iluminado e também você se preocupar um pouquinho com o áudio. Hoje a gente tem aqueles microfones super baratinhos que vende, que dá para você se conectá-lo mesmo no celular e dá para fazer um vídeo assim excelente. Priscila, ok, te respondi. As pessoas que estão em casa, têm alguma dúvida? Aparecida, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa live falando sobre entrevistas de emprego. E agora, eu preparei um material para a gente falar um pouquinho sobre essa preparação da entrevista. Então, eu já enviei meu currículo, já tenho todo o meu material pronto. Como que eu vou começar a me preparar para a entrevista? Um assunto bem delicado que eu costumo falar com as pessoas. O que é interessante? Você, quando você manda seu currículo, você coloca ali o seu celular, você já está sendo o quê? Avaliado por uma ligação telefônica. Então, por exemplo, eu ligo para uma pessoa, o João que está aqui online. João, eu acabei de ver sua pergunta, daqui a pouco eu respondo. Você acabou de ligar para o João. João, gostaria de agendar uma entrevista com você, tal dia, tal horário.
Então, nesse momento, você já faz o quê? Responda com voz firme, com voz ativa, já de uma maneira bem ativa. Por quê? Nesse momento você já está sendo avaliado. Anota corretamente qual é o endereço, qual que é o local e tudo direitinho. Quando você está nessa questão de preparação, o que eu costumo dizer? Dentro dessa preparação para a entrevista, a gente já fala do quê? Da nossa aparência. Então, a mulher, normalmente o quê? Bem maquiada, cabelo arrumado. Neiva, eu não gosto. Já falei com diversas pessoas. Neiva, eu não gosto de maquiagem. Não adianta, eu não vou me maquiar, não tem problema. Né? Se você não gosta de maquiagem, não tem problema nenhum, não precisa se maquiar. Mas vá do seu jeito, da sua maneira. Vá com uma roupa também bem tranquila, uma roupa limpa. Eu sei que aqui todo mundo vai, mas são erros que às vezes a gente acaba esquecendo e isso acontece lá no momento da entrevista. O homem, a mesma coisa, cabelo cortado. Se tiver que passar um gel no cabelo, pode passar um gel no cabelo. Vá com uma roupa também. Para os homens, normalmente uma camisa. Neiva, essa área de atuação que eu trabalho, a gente não dá para ir de camisa, vai com uma camiseta polo, sapato ou sapatênis, nunca de tênis, a mulher também nunca de rasteirinha, deixa para ir com um sapato também, um pouquinho mais altinho. Ai, Neiva, não uso salto. Coloca um sapato um pouquinho mais altinho e você está preparado para ir para a entrevista. O que você tem que tomar cuidado, às vezes, é com o quê? Perfume muito forte. Porque essa questão de perfume, às vezes você tem pessoas que têm alergia. Quando eu estava grávida, eu tive enjoo de perfume. Isso mesmo, gente. E daí, a pessoa entrava para fazer entrevista comigo, tinha perfume que eu tinha que pedir um momento, sair da sala correndo para poder, né? Tava passando mal, não tava me sentindo bem. Então, tomem um cuidado também com isso. Uma outra coisa que a gente também tem que tomar bastante cuidado são com as pessoas que fumam. Porque às vezes o cheiro fica muito forte também. E você acaba entrando numa sala e não fica legal ali com o entrevistador. A gente tem uma pergunta aqui do Rafa Câmara. Neiva, né? Tenho uma dúvida, até que ponto devemos ser sinceros na entrevista? Notei que afirmar que estive estudando para concursos públicos, isso foi visto como negativo. Rafa, depende muito, né? Eu acho que assim, a gente tem que ser sincero. Acho que a questão de mentira numa entrevista não deve se falar. Você só tem que tomar cuidado, às vezes, da maneira que você fala. Então, quando você fala que você está estudando para concurso público, talvez vai ter empresa que vai falar, olha, não é interessante, porque eu quero contratar uma pessoa aqui, porque custa caro, às vezes, te contratar. Então, ele quer contratar alguém que fica ali 5, 10 anos ou mais. E aí, o que acontece? Quando você fala que você está estudando para concurso, ele vai falar, não, mas eu vou contratar, e aí a pessoa não vai ficar muito aqui dentro da empresa. Então, dá uma olhada que estilo de empresa que você está fazendo entrevista para você poder falar isso. Bom, espero ter te ajudado. A gente tem uma outra observação aqui do João, que fala meditar antes da entrevista. O que pensa disso? João, eu acho ótimo, eu acho excelente essa meditação antes da entrevista. Hoje a gente está falando muito sobre essa questão. Muitas pessoas agora estão nesse processo de pandemia, muitas pessoas estão dentro de casa, com estresse, com ansiedade, e a meditação, ela tá vindo de uma maneira muito positiva. Muitas pessoas estão fazendo meditação e está tendo, assim, resultados surpreendentes, super positivos. Então, meditar antes da entrevista, para você acalmar, para você ir com menos ansiedade, menos estresse, eu acho que vale a pena. Então, meditação também, ok,
pode sim fazer. Acabou de falar aqui, obrigado, imagina. Se tiver mais alguma pergunta, aproveite que nós ainda temos algum tempo. E aí, quando a gente fala dessa preparação para a entrevista, o que é interessante também é que você faça o quê? A revisão do seu currículo, que você saiba falar lá no momento. Então, se perguntarem os motivos de saída, se perguntarem qual foi o tempo que você ficou em cada empresa, quais foram os resultados que você teve, sempre você tem que estar preparado para você dar esse tipo de resposta também. Então, estude o seu currículo, que é super interessante. A gente tem mais uma pessoa que acabou de entrar, Leves. Boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem? Ter clareza nos seus objetivos, colocar ali ter durante a entrevista também informações sobre a empresa. Então, eu trabalhei numa empresa de segmento automotivo, eu trabalhei numa empresa do segmento imobiliário. Então, você ter informações. A empresa é nacional, a empresa é multinacional, a empresa ela é multinacional, qual que é a nacionalidade dessa empresa, qual que era o idioma que você falava nessa empresa. Então, isso tudo também é muito importante. Interessante também, antes dessa entrevista, é você saber o percurso que você vai utilizar. Então, por exemplo, olha, convidei você para fazer uma entrevista na Votorantim. Então, quando a gente fala em Votorantim, a gente tem diversas empresas Votorantim. Então, a gente tem Votorantim Cimentos, a gente tem Votorantim Banco. Então, por aí vai. O interessante é você saber onde que será essa entrevista, qual que é o escritório, qual que é o local. E fazer esse percurso antes, porque chegar atrasado em entrevista não é interessante. Então, saia com antecedência, se possível, olhe esse caminho antes. Neiva, não teve jeito, eu vou ter que me atrasar. Teve um acidente, teve problema com o trânsito, e agora? O que eu faço? Liga na empresa, avisa que você vai se atrasar, avisa o motivo e pergunta, explica, eu vou me atrasar durante tanto tempo, posso continuar indo ou você quer que remarque? Então, isso é importante também você avisar a pessoa que você vai se atrasar ali pro processo seletivo. Então, ver se tem essa coisa de estacionamento e tudo também é muito importante. Cheguei ali para o recrutador, a gente vai falar sobre o quê? Durante a entrevista. Então, estou no meio da entrevista, entrei, olhei para a pessoa. Se eu estiver ali na recepção, Neiva, eu estou na recepção, o que eu faço? Observa as pessoas que estão ali na recepção. Observa se tem algum folheto da empresa, uma revista da empresa na recepção. Já dá uma olhada nessa revista, já vai observando isso também. Entrou na entrevista, cumprimenta o entrevistador com aperto de mão. Não aquele aperto de mão, sabe quando você pega na mão do recrutador e faz assim? Não aquele aperto firme também que vai quebrar a mão do entrevistador. Não, pelo amor de Deus. É um aperto de mão firme que você possa passar ali a segurança para esse entrevistador. E aí é a questão do quê? Objetividade. Você já vai ter se preparado antes. E sempre olho no olho do entrevistador, mantendo a postura. E aí, gente, cuidado com a postura, cuidado com esses movimentos que às vezes é uma cadeira de rodinha, aqui igual que eu tô, você fica para frente, para trás e fica assim. Então, todo cuidado você tem que também ter. E sempre olho no olho do recrutador, sendo objetivo. Mas não aquela objetividade que a pessoa pergunta alguma coisa e você fala sim, não. Não, explica, mas foque na pergunta que ele está te falando. Escuta o que ele está te perguntando também, para você saber responder o que ele está te perguntando. Tenha essa sintonia com o recrutador, Então, essa coisa de olho no olho. Não vai ficar na entrevista
dessa maneira assim. Não vai ficar na entrevista com sono, toda hora abrindo a boca. Isso também é muito importante que você mantenha essa sintonia. E o que é importante e muito é você trazer essa questão de realizações e resultados. Neiva, como que eu faço isso? Então, sempre, gente, todas as pessoas que trabalharam, que trabalha, ela tem essa questão de realizações e resultados. Ah, mas eu nunca trabalhei. Gente, quem estuda na escola, na faculdade, a gente tem isso. Então, prepare seu discurso e olhe muito essa questão de realizações que você teve, resultados que você teve, e às vezes de uma maneira quantitativa também vale a pena. Bom, já tô falando aqui bastante, mas a gente tem algumas perguntas. Eu vou dar uma pausa aqui para responder, porque eu gosto tanto de falar sobre entrevista de emprego, que daí eu começo a falar e não paro mais, e eu vou esquecendo aqui das perguntas, mas vamos lá. Temos uma pergunta aqui super importante, que é da Pati Melo. Pati, como falar os pontos negativos quando nos perguntam? Geralmente é difícil, muito difícil. Falar sobre ponto positivo é fácil. Quando perguntam pra gente sobre nossos pontos a desenvolver, já não é tão fácil de responder. Tente pensar em pontos, Pati, que não vão te prejudicar tanto no momento de uma entrevista. Por exemplo, uma vez eu entrevistei uma pessoa que eu perguntei para ele qual é o seu ponto a desenvolver. E aí ele falou, olha, eu sou muito nervoso, eu sou muito agressivo. Eu falei, me dá um exemplo de agressividade. Ele falou, agressivo mesmo. Eu brigo com todo mundo e ele era um gestor. E se não me segurarem, eu vou até para cima dos meus funcionários. Ele foi super sincero comigo. Mas como que você vai contratar uma pessoa que, se não segurar o gestor, ele vai para cima bater nos funcionários? Não dá. Então, sempre pense em pontos que você possa desenvolver. Por exemplo, eu sou uma pessoa que às vezes eu trabalho muito e esqueço um pouco da minha família. Às vezes eu sou uma pessoa muito tímida, mas aí você tem que tomar cuidado com essa questão de timidez, porque algumas áreas a gente não pode ter pessoas tímidas. Então, por exemplo, se você vai trabalhar numa área de treinamento, se você é um professor, se você é um vendedor, como que eu vou colocar uma pessoa que é tímido nessas áreas também? Então, tem que tomar cuidado. Então, sempre busque pontos que você possa desenvolver. Então o meu ponto a desenvolver é meu idioma, o meu inglês, né? Mas o que você vai fazer para melhorar? Eu estou pensando em fazer cursos, em fazer intercâmbio. Então, sempre traga o que você também está fazendo para você melhorar esse ponto. Eu sou muito tímido. O que você está fazendo para melhorar? Estou fazendo aula de teatro, aula de dança, estou falando mais em público, estou fazendo vídeos, né? Para pessoas que são tímidas, fazer vídeo é muito difícil. Espero ter te ajudado, Pati. A gente tem mais aqui uma pergunta. Aqui a gente tem uma pergunta, só um minutinho. Da Flá Fernandes, que ela pergunta: em questão de falar sobre a saída da empresa, como dizer de uma forma agradável? Excelente também essa pergunta, Flá. Eu acho que quando a gente fala sobre motivo de saída, é um motivo difícil da gente falar. Então, sempre que eu falo para você ser o mais objetivo possível, não falar demais e trazer realmente o que aconteceu. Então, se for uma reestruturação, falar que foi uma reestruturação, quantas pessoas foram nessa reestruturação, porque às vezes não foi só você demitido, foram mais 5 pessoas, mais 10 pessoas, mais 20 pessoas. Então, é interessante que você fala dessa questão da reestruturação. Se for uma questão da empresa mudando de cidade também, pode falar.
E o interessante também que eu dou como muita dica é você conversar com as pessoas que são as suas referências, que a gente tem pessoas que você pode dar como referência, converse com essas pessoas e fale, olha, eu tô precisando, eu tô participando de outros processos e eu vou falar sobre o processo de desligamento, eu vou explicar dessa maneira. Tudo bem? Você concorda? Se ligarem para você, você concorda? Porque tem que ter tudo muito alinhado. Às vezes você fala o motivo de desligamento e aí ligam para o seu ex-chefe, ele fala outro motivo super diferente. Então, por isso que é importante que você também tenha isso alinhado com as suas referências profissionais. Ok, Flá? Te respondi? Ok? Se puder colocar um sim aí pra gente. A Paty falou que o sim ajudou bastante. Imagina, Paty, se tiver mais perguntas, pode aproveitar aqui. O Rafa, ele coloca assim, olha, gente, minha humilde opinião, entrevista de emprego é algo muito subjetivo, é mesmo, Rafa? Se for engessado, podem achar ruim. Se for muito simpático, também podem achar ruim. Rafa, por isso que é tão importante você ter você sintonizar com o recrutador. Você entender um pouco, fazer uma leitura de como que é a pessoa que está ali na sua frente. E você não pode deixar de ser você. Porque você vai começar a trabalhar ali, não vai ter jeito, é você. Por exemplo, uma vez eu estava fazendo coaching de uma pessoa que ela ia trabalhar, ela é do ramo alimentício, e ela iria trabalhar numa empresa também, uma empresa, não vou falar o nome, mas essas empresas grandes que vendem hambúrguer, né? A gente tem bastante. E aí o que acontece? Ela ficava tão preocupada, né? De Neiva, o que eu falo? O que eu faço? Eu falei, olha, fulana de tal, o que eu oriento você? Seja você. Por quê? Você vai começar a trabalhar lá, você vai ser contratada, você vai começar a trabalhar, não vai ter jeito, você vai ter que ser você, né? Você pode até colocar ali um jeito, 1 ou 2 dias, né? Ser diferente, tentar ser como você foi na entrevista, mas é o seu jeito, não tem jeito. Então, tem que ser você. O que você tem que se preparar é para você mostrar a sua questão de resultados, as suas qualidades, quais são suas habilidades, quais foram as suas realizações. Isso tudo é muito importante também. Marcelo tá fazendo aqui uma pergunta aqui pra gente. Marcelo, boa tarde. É de extrema relevância colocar as referências profissionais com o contato do ex-gestor, por exemplo, no currículo? Não, Marcelo, no currículo a gente não coloca. Muito obrigada pela sua pergunta. A gente não coloca no currículo as referências salariais. Até eu vou fazer uma live na semana que vem e tô pensando de a gente colocar o tema como currículo, porque eu acho que vai ser bem legal. A gente sempre deixa essas informações de referência à parte. Algumas empresas, quando você chega para fazer o processo seletivo, hoje a gente não está chegando para fazer o processo seletivo porque está tudo online, via Skype, esse mundo está muito digital por conta de toda essa pandemia, mas quando você chega ali na recepção, as pessoas pedem para você já preencher uma ficha e normalmente pedem para você colocar o contato do seu ex-gestor e perguntam se você autoriza ou não a entrar em contato. Então, já tenha isso preparado. Hoje, os processos estão acontecendo 100%, nem em todas as empresas, né? Eu não vou falar 100% online, porque tem muita empresa que está ali trabalhando presencial ainda, né? Então, quando a gente fala de um hospital, quando a gente fala do segmento de uma farmácia, de um varejo, de um mercado, as pessoas estão fazendo entrevista presencial. Algumas transportadoras também não pararam. Então, nesse momento, eles podem te mandar por e-mail para você colocar quem são as suas referências também. Mas no currículo a gente não coloca nem referência
e nem último salário também, porque as pessoas me perguntam às vezes, posso colocar meu último salário no currículo? Não, é só se você for perguntado também. Ok, Marcelo, te respondi, obrigada pela sua pergunta. Rafael falou que ele é espontâneo com o gestor passado, costumava dizer, quem é bom vai na voz do violão, é isso mesmo. E ele agradeceu aqui pelas dicas. Ótimo, ótimo, Rafa. Espero ter ajudado. E o Marcelo também falou, olha, obrigado, vale a pena sim outra live a respeito. Excelente, Marcelo, bom saber. Porque é interessante sim, né? A gente vai falar toda terça-feira, enquanto eu puder ficar aqui com vocês de terça para dar essas dicas de processo seletivo, de entrevista, dar essas orientações, para mim é um prazer também. Então, eu continuando aqui falando sobre essa questão de entrevista, então, quando você termina ali a entrevista, que você olha pro recrutador, no final, ele pode te perguntar se você tem alguma dúvida. A propósito, tem uma super dica para dar. O recrutador, ele entra na entrevista com você, ele já vai ter lido o seu currículo. A maioria dos recrutadores leem, né? Alguns não gostam de ler antes, eles gostam realmente de perguntar. Isso vai de cada pessoa, né? Somos seres humanos, somos diferentes. E o que é interessante, você não ficar toda hora interrompendo o recrutador. Então me fala sobre o salário. Me fala sobre o horário de trabalho. Não fique interrompendo o recrutador. Deixa ele fluir ali durante a entrevista. E no final ele vai te perguntar, olha, fulano de tal, você tem alguma dúvida? Aí sim é o momento de você perguntar. Mas só pergunta se você tem dúvidas, as dúvidas, se realmente você tiver dúvidas naquele momento. Então você pode perguntar, para que essa vaga é uma vaga nova, é uma vaga que é uma substituição, qual que é o horário de trabalho, e aí você vai trazendo as suas dúvidas que você tem ali sobre essa vaga. No final, você pergunta para ele, olha, fulano, qual que são os próximos passos? Eu vou te ligar, você me liga, vocês entram em contato. Então, isso é importante também que você combine, porque muitas pessoas acabam falando, Neiva, eu saí de lá com a sensação de não sei quais serão os próximos passos. Então, é interessante também que você pergunte quais são os próximos passos. E aí, se a pessoa falou que vai te retornar daqui 15 dias, daqui 20 ou daqui uma semana, você aguarda. Se der o tempo ela não te procurar, daí sim você pode abordá-la e fazer um contato com ela. Ok? A gente tem algumas pessoas, Guilherme Cunha acabou de entrar. Tudo bem, Guilherme? Boa tarde. Então, dando aqui continuidade ao processo de entrevista, acabando a entrevista, faça uma análise do seu empenho. Como que eu fui nessa entrevista? O que eu costumo dizer? É interessante que a gente tenha, né, o caderninho da entrevista. Eu ainda sou muito de escrever, eu gosto de escrever, eu acho que memorizo muito. E para anotar realmente. Então, no dia 9 de junho, eu fui na entrevista da empresa Samsung com a recrutadora Sandra, e aí ela me disse isso, meu empenho foi esse. Então, é interessante que você faça uma autoanálise do seu empenho também. O que eu costumo dizer a gente gosta muito de pessoas educadas. Então, envie um e-mail de agradecimento para esse recrutador após a sua entrevista, né? Então, não precisa ligar ou mandar WhatsApp, nada disso. Prepara um e-mail agradecendo e falando que você está disponível para futuras entrevistas, que você gostou muito da empresa, que você se identificou
com o valor da empresa. E uma coisa que é interessante você pesquisar sobre a empresa também, entender qual que é a missão, qual que é a visão, qual que são os valores da empresa e ver se isso se encaixa com o seu perfil pessoal, com o seu perfil profissional. E entre em contato, né, nesse caderninho, quando você anotar, ou numa planilha, ou no Excel, ou no celular, no bloco de anotações. Quando ela falou, olha, daqui 15 dias eu vou entrar em contato, daqui 20 dias, você anota direitinho, porque se ela não entrar em contato, você pode entrar em contato sempre de uma forma educada, não daquela forma de cobrança, sabe? Ai, você me disse que ia entrar em contato e você não entrou em contato. Não, de uma forma muito educada, porque nós gostamos de pessoas educadas, né? Quem de vocês que está aí me assistindo não gosta de pessoas educadas? A gente tem mais uns 10 minutinhos. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode aproveitar para a gente responder aqui. E aí, quando eu trouxe algumas anotações também do que é importante a gente tomar cuidado, né? Então, assim, tomar cuidado para a gente não se atrasar nessa entrevista. Então, caso você for atrasar, que a gente já conversou aqui também, avise o recrutador. Isso é muito importante. Deixa a pessoa sabendo o que está acontecendo. Olha, eu vou me atrasar 15 minutos, eu vou me atrasar um pouco mais. E uma outra dica interessante não chegue com muito tempo de antecedência. Então, por exemplo, 1 hora não é interessante. Se você for chegar ali com uma antecedência, você pode chegar com uma antecedência mais ou menos de uns 10 minutinhos. Vá no banheiro. Para quem é ansioso, a gente já teve pergunta aqui sobre ansiedade, bebe uma água. Para quem quer tomar um café, toma um café. Para os homens, né, dá um tapinha lá no topete. Para a mulher, retoca a maquiagem. Respira fundo para você poder chegar ali calmo nessa entrevista de emprego. Uma outra dica que eu dou, assim, super interessante, é você não agendar várias entrevistas ao mesmo tempo, no mesmo horário. Então, por exemplo, eu vou na empresa de manhã falar com a Neiva às 10 horas da manhã e vou às 2 horas da tarde na empresa, no Burger King, por exemplo, fazer a entrevista lá. Só que é um horário muito apertado. Algumas cidades que tem muito trânsito, igual a gente que está aqui, eu estou em São Paulo, não dá tempo. Então, tome um pouco de cuidado também com esses horários que você vai agendar para você acabar não participando aí, não dando muito atraso também. O João está fazendo uma pergunta aqui para falando aqui com a gente. Olha, eu vou ler para vocês a pergunta do João. E, João, obrigada. Eu falei com um recrutador há quase um mês. Seria interessante falar com ele? Nesse caso, não tenho nenhuma vaga efetiva. João, se ele não tem vaga efetiva, eu acho que não vale a pena. Quando ele tem vaga, sim, um mês eu acho um tempo um pouco curto. O que você pode fazer para você não ser esquecido, e eu dou sempre essa dica que funciona. Pega alguma matéria que você acha que é interessante da sua área de atuação, que eu sei que você é da área financeira, não sei se esse recrutador é da área financeira também. Então, algo que aparece em algum jornal relevante, alguma matéria relevante, no Valor Econômico, numa Você SA. E se tiver algo que vocês até conversaram ali durante a entrevista, manda para ele por e-mail, para não ficar nessa coisa de esquecimento, sabe? Então, olha, fulano de tal, eu li aqui essa reportagem, essa matéria, eu lembrei da nossa conversa, se você puder ler, quando você tiver um tempo, acho que vale a pena. Então, isso é legal para você também não cair no esquecimento e falar, olha, eu estou aqui, se precisar, pode contar comigo. No final, você pode até escrever embaixo, mas faz algo mais dessa maneira, ok?
Ah, chegou aqui um obrigado, Neiva. Ótimo, João. Espero que você consiga, espero que dê certo. É, o que eu acho que também a gente tem, né, quando você fala ali do final da entrevista, são com respostas muito longas, com poucas assertividades durante a entrevista. Então, não perde o foco, sempre olho no olho do entrevistador e tome muito cuidado para você não ter aquelas respostas muito longas, né? Então, às vezes eu entro no processo seletivo e falo, João, me fala sobre você. E aí o João, ele vai falar sobre a carreira dele durante 1 hora. É muito tempo. O recrutador, ele já tá assim, pedir para ele falar da carreira dele é uma forma muito rápida. Você vai explicar o quê? As empresas que você trabalhou, focar nas últimas empresas, com os resultados das últimas empresas. Quando você traz de uma forma muito longa sobre a carreira, o recrutador ele já está cansado, ele já está pensando na compra do supermercado que ele vai fazer, nas obrigações que ele tem para fazer. Então, cuidado para você não se alongar demais e ficar uma coisa muito não legal para o entrevistador. E muito cuidado também para você não dominar a entrevista. Tem pessoas que elas já querem de uma maneira dominar a entrevista, o recrutador nem tá fazendo a pergunta e ele já vai falando. Isso também tem que tomar um pouco cuidado. E isso, gente, é treino, é perguntar para as pessoas, pedir ajuda para as pessoas te ouvirem, é você gravar você falando e ver realmente se você está respondendo aquilo que o recrutador está perguntando. Tomar cuidado também com a questão de mentir na entrevista. Eu falo isso muito no meu canal do YouTube. Para as pessoas que chegaram agora, eu tenho um canal no YouTube, ele chama o nome é Carreira e Sucesso, Neiva. Vocês podem me procurar lá no YouTube como Carreira e Sucesso Neiva, se inscrevam. Eu fiz ótimos vídeos, a gente vai postar aí em breve. E eu falo, mentir no currículo, mentir na entrevista, mentir na vida, né, gente? Não dá. Então, tomem cuidado com essa questão de mentira, porque senão fica muito complicado. A Flávia tem uma pergunta, aonde tem acesso a possíveis perguntas do entrevistador? Não sei se é Flávia, tá como Flá Fernandes, é Flávia? Flá, eu tenho, até estou para divulgar, eu estou terminando um book de possíveis perguntas, não é Flávia não, é Flávios. Eu estou terminando, Flávios, um book de possíveis perguntas. Tanto a gente vai falar sobre perguntas por competência, e esse book ele está dividido. Por exemplo, o recrutador ele quer saber sobre a sua competência de trabalhar em equipe. Quais são as perguntas que ele pode te fazer? Quais são sobre criatividade? Então, esse book eu estou terminando. Então, eu vou divulgá-lo ele em breve aqui no meu canal. Então, vocês vão saber aqui no Carreira e Sucesso. E tem algumas perguntas também que eu estou fazendo com possíveis respostas, né? Então, me fale sobre você. Quais são as possíveis respostas? Então, o book tá ótimo. Daqui a pouco ele vai ficar pronto, em breve. Eu espero poder compartilhar com vocês também. Mas se você quiser depois... Aqui a Paty está perguntando, divulga sim, por favor. Divulgo, Paty, eu vou super divulgar. Tá muito legal esse book. Eu tô fazendo com muito carinho, né? Então, em breve eu vou divulgar sim para vocês. Deixa eu ver aqui com a questão do horário. Acho que a gente tem mais 5 minutinhos. Se vocês tiverem mais perguntas. Uma coisa muito importante no processo seletivo é não falar mal de ex-empresas, não falar mal de ex-gestores, porque o mundo é muito pequeno também, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu fui uma vez fazer um projeto em Minas, e aí eu
tava lá fazendo o projeto, fui atender algumas pessoas, fui fazer uma dinâmica de grupo, que acho que isso também é legal, como tema aí da nossa live, falar um pouquinho sobre dinâmica de grupo. E aí eu tava lá fazendo a dinâmica de grupo, e uma pessoa começou a falar muito mal do ex-gestor da empresa. E aí ele falava, o fulano de tal, o fulano de tal, o fulano de tal. Eu sou daqui de São Paulo, eu estava lá em Minas Gerais. Esqueci até o nome da cidade que eu fui. Pouso Alegre, lembrei agora. No final, ele foi me dando tantas características daquele gestor que eu falei, o seu gestor é o fulano de tal, que trabalhava na empresa tal? Ele falou, E aí ele ficou branco. Porque, gente, muda muito, porque eu não conhecia a pessoa. Ficou muito chato, né? Eu falei, nossa, eu falei, olha, eu conheço a pessoa. Então ele não sabia onde ele enfiava a cara, eu conhecia a pessoa, lógico que eu não contei para a pessoa. Então, assim, dar nomes de ex-gestor, falar mal de ex-empresas, falar mal de ex-gestor, também tome bastante cuidado ali durante o processo seletivo também. O que você tem que tomar bastante cuidado também são com dados confidenciais de empresas. Por exemplo, eu trabalhei, não sei se vocês sabem, né, hoje eu sou diretora de uma empresa de consultoria da Success People, mas antes eu trabalhei 10 anos em uma empresa de auditoria. E aí, empresa de auditoria, você tem dados muito confidenciais. E esses dados a gente não pode sair falando para ninguém, também não pode sair falando em um momento da entrevista. Algumas áreas de atuação, então, por exemplo, se eu sou do segmento farmacêutico e eu estou desenvolvendo um remédio para a empresa X, farmacêutica, e o entrevistador ficar me perguntando, mas qual que é o segredo? Toma cuidado com esses dados confidenciais, porque tem empresa que você assina até termo de confidencialidade, então tem que tomar muito cuidado sobre isso. Gente, eu adoro falar sobre entrevista. Se deixar, eu vou falando aqui até as 10 horas da noite e não vou parar nunca mais. Mas a gente tem mais uma pergunta aqui da Paty. Neiva, posso falar que eu saí da empresa porque infelizmente não tinha plano de carreira? Paty, depende para a empresa que você vai falar isso. Então, se você for para uma empresa que você pesquisou antes, eles também não têm plano de carreira, pega mal sim. Então, é interessante que você pesquise a empresa antes, olha muito essa questão de missão, visão, valores, dá uma olhada no perfil das pessoas que estão conectadas com essa empresa no LinkedIn, vê se essas pessoas elas subiram de cargo, às vezes nem subiram de cargo, mas mudaram de área de atuação. Se essas pessoas tiveram um plano de carreira, porque se é uma empresa que não tem plano de carreira, ele vai falar, eu vou contratar a Paty aqui, lá ela já saiu porque não tinha plano de carreira e aqui ela não vai ficar também porque a gente não tem plano de carreira. Então, dá uma pesquisada antes, em qual é o segmento, a empresa, lê bastante sobre a empresa, visão, missão, valores. Eu acho que vale super a pena também. Eu acho que é isso. Te ajudei, Paty? Desculpa, gente. Espero ter ajudado. O processo de entrevista é um processo que às vezes a gente tem que ter muito ânimo, né? Eu estava conversando com um amigo meu que é gestor, ele falou, Neiva, eu entrevisto muitas pessoas, às vezes as pessoas chegam aqui muito desanimada porque naquela semana participou de 2 processos, 3, às vezes foi de manhã numa entrevista, tá indo à tarde em outra entrevista e as pessoas ficam cansadas, mas assim, tente não ficar cansado, tente não passar esse desânimo, vá sempre com brilho nos olhos. Eu sempre costumo dizer que assim, brilho nos olhos é tudo, em tudo que a gente faz. Então, quando a gente fala da nossa carreira com brilho nos olhos, que a gente gosta, faz todo sentido. Então, leve esse brilho com vocês, porque vale
a pena. Como eu falei no início da nossa live, sempre eu vou manter a minha live de terça, às 17 horas. E também toda quinta às 20 horas, e nas quintas-feiras eu vou trazer um convidado especial. E essa semana a gente tem uma surpresa excelente, que eu vou fazer o sorteio no final da semana, de uma entrevista de simulação comigo. E essa entrevista de simulação eu vou dar o feedback também, a gente pode fazer por Skype. Então, assim, vai ser excelente para quem está passando por esse processo, ou quem não está passando por o processo e que quer fazer essa entrevista de simulação. A gente vai sortear e colocar aqui no Instagram. Até sexta-feira a gente tem essa novidade para todos vocês também. Espero que vocês gostem. Olha, João, tá uma boa oportunidade para você. O João, eu já conheço ele já há algum tempo, né, João? Então é uma oportunidade para quem está passando por esse processo, né, fazer uma entrevista de simulação, ter esse feedback de uma pessoa que é uma especialista, e a pessoa poder aí se preparar na carreira e conquistar o trabalho que deseja, o emprego dos sonhos, que tanto está aí procurando. Gente, muito obrigada. Alguém tem mais alguma observação? Eu só tenho que realmente assim agradecer a cada um de vocês pela disponibilidade, por estarem aqui comigo. É um excelente prazer falar sobre processos de carreira, processo seletivo. Para mim é sempre muito gostoso. Então eu tenho muito brilho nos olhos, eu gosto muito, e eu quero muito agradecer cada um de vocês por estarem aqui esse tempo comigo. A Paty está falando obrigada pelas dicas. Imagina, Paty, eu que agradeço. Eu espero mesmo ter ajudado vocês. A gente já está no final. Flávios, obrigada. Imagina, Flávios, agora eu sei seu nome. Imagina, muito obrigada. Eu que agradeço você ter participado. Espero vocês. O João, olha, obrigada pelo carinho de sempre. Imagina, João, você também sempre participativo. E eu espero vocês na quinta-feira, às 20 horas, com a Viviane, que é uma psicóloga, e a gente vai falar também de um tema super relevante que eu vou divulgar em breve aí para vocês também. Muito obrigada, gente. Um abraço.